final de semana retrasado, né? Há 2 finais de semana, no domingo. Então, nós vamos fazer as questões geografia / sociologia, tá bom? Então, algumas questões que a gente vai tentar entender um pouquinho como que funciona o raciocínio para questões de sociologia. Tem outras que a gente vai conseguir revisitar e trabalhar o conteúdo. Alguém aí fez a prova da Unicamp? O que você achou da prova, Larissa? Essa prova geografia / sociologia. Eu achei uma prova bem crítica, assim, eu fiz o Nesp ontem também, e eu achei uma prova bem crítica, bem elaborada, assim, e eu tava esperando que tivesse um pouco mais de filosofia, mas não teve nada de filosofia, e sociologia bem junto com geografia, né? Que a prova de sociologia é história filosofia é história / filosofia, né? De filosofia, história, sociologia, ali mais ou menos teve uma que é aquela do terraplanismo, que a gente vai fazer também. Beleza? Mas então, gente, 2 coisas. A primeira é que nós vamos resolver as questões, eu vou fazer alguns comentários sobre essas questões, tá? A segunda é que ao final, depois de resolver essas questões, a gente vai conversar um pouquinho, eu acho prudente conversar, do que vocês podem esperar, né? É aquilo que eu acredito que vocês podem esperar para a prova, né? Para a primeira etapa do Enem, tá? Porque aí as notícias, né? Os últimos acontecimentos têm dado a entender, têm gerado alguma expectativa, então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá? Então deixa, antes de mais nada, apresentar aqui a janela da prova. Já está aparecendo aí, galera? Acho que já, né? Beleza, então vamos lá. Conhecimentos gerais, Unicamp, vestibular 2022. Por que 2022? Entrada em 2022, né? A prova foi feita em 2021, tá bom? Então, a prova de conhecimentos gerais é composta de 72 questões de múltipla escolha. Para cada questão, há 4 alternativas, devendo ser marcada apenas uma. Então, bora lá. A nossa prova começa na questão 40 e... Começaria aqui, tá? Na 41, só que nós vamos direto para 44. Bom, uma parte dessa prova que eu gostei muito é que ela trabalha com gráficos, com mapas, com informações, e aí vocês deviam aliar as informações dadas pela própria prova com os conhecimentos que vocês têm, chegar às respostas, tá? Isso é algo que eu apostaria que nós devemos ver na prova do Enem. Por quê? Porque é uma parte mais técnica, essa leitura de dados. Então, embora você possa fazer questões críticas com dados, eu acho que a chance maior de manter um padrão mais técnico de interpretação das informações e crítico é através de gráfico e dado. Beleza? Então vamos lá. Questão 44. Brasil. Evolução da participação relativa das exportações por fator agregado entre 2005 e 2015. E aí vocês leem o gráfico, né? A nossa dinâmica, vamos ver se vocês acham que dá certo. Vocês preferem que eu só leia primeiro tudo e dê um tempo para vocês responderem? Vocês anotam aí no caderno, se quiserem digitem no chat, na hora que eu falar vai. E aí depois eu comento a questão, ou vocês preferem que eu já
vá comentando e resolvendo a questão. Eu, particularmente, prefiro o primeiro modelo, porque eu acho que dá tempo de vocês pensarem, etc. O que vocês preferem? Estou olhando para o chat, vamos lá. Vocês querem ter um tempo para resolver ou vocês querem já que eu vá comentando direto? Enquanto isso, eu tomo mais café. Primeiro... a Larissa já tem um spoiler, né? Porque já fez. Mas vamos lá. Então, beleza. Então, eu não vou interpretar o gráfico. Eu vou ler o gráfico com vocês, ler as alternativas e vou dar 1 minutinho, 2 para vocês resolverem. Então, vamos lá. Brasil, evolução da participação relativa das exportações por fator agregado 2005 a 2015, tá? Então, a gente tem exportações de bens básicos, bens semi-manufaturados e bens manufaturados. E aí vocês interpretem e leiam o gráfico, tá? Uma dica importante, sempre leiam a referência, tá? Então, adaptado de Lisandra Pereira Lamoso, Reprimarização no Território Brasileiro, Espaço e Economia. Versão 19, 2020. O gráfico anterior indica a tendência de reprimarização do território brasileiro, processo este derivado. Alternativa A, do declínio da produção e exportação de commodities agrícolas em virtude do... Opa, peraí que alguém levantou a mão. Pode falar, Cássia. Ou digitar, não sei o que você prefere. Ah, não, tranquilo. Então, alternativa A, do declínio da produção e exportação de commodities agrícolas em virtude do avanço da quarta revolução industrial. Alternativa B, do crescimento do mercado interno para produtos industrializados de maior valor agregado, em detrimento das exportações. Alternativa C, da maior participação de commodities na pauta exportadora, paralelamente ao declínio da exportação de produtos industrializados. Finalmente, alternativa D, da estagnação da pauta exportadora de produtos semi-manufaturados em virtude do crescimento das commodities minerais. Quem quiser, se quiserem, eu posso subir, deixar no gráfico, vou dar aí um tempinho para vocês lerem. Às 10h13 eu peço a resposta. Vocês vão ter 2 minutos para resolver a questão. Se quiserem que eu volte ao gráfico, é só pedir, tá, gente? Tá bom, vamos voltar. Espere um pouquinho, que na hora que der 10h13 eu falo assim, vai aí, todo mundo digita, porque senão vocês podem influenciar os outros e as outras, e na hora da prova não vai ter essa influência, né? Nem o professor lê na questão. 10h13, valendo, podem digitar a resposta. A Gabriele falou C, a Larissa colocou C. Você acertou, Larissa? A Cleide colocou C, a Rejane C também. Daiane C. Então, beleza, gente. Vamos lá. Ó, primeira coisa que vocês têm que ler do gráfico, que é o mais importante aqui, é exportação e fator agregado, tá? Quando a gente pensa nos setores da economia, a economia normalmente ela é dividida em 3 setores: o setor primário, o setor secundário e o setor terciário. O setor primário, ele é composto por bens das atividades extrativistas, ou seja, matéria-prima como petróleo, madeira, minério de ferro,
e bens agrícolas. Tá bom? Então, esse é o setor primário. O setor secundário é onde normalmente se encontram os produtos manufaturados e a indústria é onde você processa, beneficia, agrega valor aos produtos retirados pelo primeiro setor. Beleza? E, finalmente, o terceiro setor, serviços educacionais, serviços médicos, turísticos, etc. Tá? Então, beleza. Quando a gente lê o gráfico, o que a gente percebe? A gente percebe que em 2005, a gente tem uma taxa de exportação de mais de 50%, né? Aí por volta de 55% das exportações brasileiras advindas de produtos manufaturados. Então, por conseguinte, esses produtos são beneficiados, são produtos industrializados. Então, a maior parte da nossa exportação, da balança comercial brasileira, ela é composta por produtos manufaturados. A gente tem aí exatamente 30% de produtos básicos, advindos de práticas extrativistas, e temos aí por volta de 11%, 12% de produtos semi-manufaturados. O que o gráfico te mostra? Qual que é a leitura rápida e precisa do gráfico? Os produtos semi-manufaturados, eles mantêm a mesma tendência desde 2005. Portanto, eles não crescem, nem diminuem, nem reduzem, né, sofrem redução, em função de nada. É dinâmica da economia brasileira. Mas aqui a gente vê uma inversão entre a composição do que nós exportamos quando a gente observa os produtos básicos e os manufaturados industrializados. Então, há uma queda muito expressiva da exportação, da pauta exportadora brasileira de produtos industrializados, em prol da maior exportação de produtos básicos. Tá? Então, o que nós temos é uma tendência de manutenção da taxa de exportação de produtos semi-manufaturados. O que são produtos semi-manufaturados? Aço, por exemplo, vergalhão, beneficia, mas ainda no final. Tá? Então, você pode fazer uma chapa de aço que vai virar um chassi de carro, coisas do tipo. Então, vamos lá. E os básicos, ou seja, produtos agrícolas, commodities, minério de ferro, petróleo, soja, não é? Aumentam. Então, a gente tem uma inversão. É por isso, galera, que está falando de reprimarização, porque a nossa economia está se tornando, sobretudo, do primeiro setor. Tá? Então, o gráfico anterior indica a tendência, de novo, de reprimarização do território brasileiro. Processo este derivado do declínio da produção e exportação de commodities agrícolas? Não, está errado. Né? O que nós estamos vivendo, e aí junto com o conhecimento que vocês têm de mundo, de Brasil, é o contrário. É um aumento na produção e exportação de commodities agrícolas. Ano atrás de ano, nós batemos os recordes de produção de grãos, por exemplo, de soja, exportação de carne, não é? E ainda mais, em virtude do avanço da quarta revolução industrial, também não é o contrário. O que a quarta revolução industrial faz é aumentar a eficiência produtiva. Beleza? Então, A, errada. B, do crescimento do mercado interno para produtos industrializados de maior valor agregado em detrimento das exportações. Essa alternativa poderia confundir vocês. Por quê? Porque a leitura do gráfico permite interpretar dessa forma, ou seja, por quê? Porque o gráfico é sobre exportação. Se diminui a taxa de exportação de produtos manufaturados, industrializados,
poderia significar, sim, um maior consumo interno, não é? Só que o que a gente sabe da economia brasileira? Sobretudo, pessoal, a partir de 2020, com a pandemia, nós temos um decréscimo da economia, ou seja, o PIB brasileiro agora, não é? Ele está sofrendo quedas, ele está negativo, e um processo constante que não começa em 2020, ele vem, como o próprio gráfico mostra, de muito antes, de desindustrialização da economia brasileira. Então, essa alternativa, ela está errada, baseada no fato de que a nossa economia, ela tem encolhido, tem havido um empobrecimento da população, de modo geral, e produtos manufaturados são produtos mais caros, não é? O que tem tomado as manchetes dos jornais recentemente? Fome, miséria, falta de acesso a bens básicos como saneamento, a educação. Então, quer dizer, não é que a população enriqueceu e pode consumir mais produtos industrializados. É que, de fato, a economia mudou a sua pauta exportadora, a sua composição. Tá? A alternativa é ser da maior participação de commodities na pauta exportadora. Correto? Aqui, ó. Produtos básicos, commodities. Chups. Aumentou. Paralelamente ao declínio da exportação de produtos industrializados. Declínio da exportação de produtos industrializados. Correta, perfeita questão. E é esse tipo de coisa, é esse tipo de leitura que eu acho que vocês podem esperar para a prova do Enem. Tá? Embora ainda mais técnica, né? Porque aqui, se há uma reprimarização, a gente imediatamente interpreta isso como algo ruim. Por quê? O que vocês acham que vale mais? Um microchip desse tamanho, com uma alta tecnologia embutida, agregada, ou um saco de soja? Não é? Quer dizer, quantos hectares de soja nós precisamos exportar para poder comprar uma caixa de microchips? Então, quanto mais industrializada e mais avançada tecnologicamente for a composição da balança comercial exportadora de um país, melhor para aquele país. E ainda, mais independente é aquele país, porque ele fica menos dependente, ou seja, mais autônomo em relação ao avanço tecnológico. Claro, comida, matéria-prima, é super importante. Não é? Agora, você consegue encontrar isso em outros lugares do mundo. Até porque é do interesse também dos países produtores desses bens a exportação. Tá bom? E, finalmente, a alternativa D, da estagnação da pauta exportadora de produtos semi-manufaturados. Está estagnado, está correto. Chups. Em virtude do crescimento das commodities minerais. Não, essa leitura do gráfico não é correta. Por quê? Porque se nós tivéssemos uma estagnação de produtos semi-manufaturados em virtude do crescimento da exportação de commodities, o que nós teríamos que ver é, enquanto as commodities, a exportação, ela continua aqui na casa dos 30, um aumento da exportação dos semi-manufaturados. A partir do momento em que há um crescimento da exportação de commodities, então uma estagnação. Beleza? Fez sentido? Como é que foi a resolução? Vocês leram, interpretaram a si mesmo? É claro que aqui, gente, eu estou descompactando uma série de noções, uma série de conhecimentos, né? Ou seja, foi 10h13 que eu pedi para vocês responderem. Eu fiquei 10 minutos falando sobre a questão. Vocês não têm esse tempo durante a prova. Vocês vão pensar isso e muitas vezes vocês, né, vão fazer conexões muito rápidas e vão chegar na resposta, que foi o que provavelmente aconteceu. Aqui eu estou descompactando para poder explicar melhor. Beleza? Fez sentido?
Fez sim. Show. Ó, essa questão é uma questão relativamente, ela é moderada aí, fácil, média, tá? Com grande fator de interpretação de gráfico, tá? A questão a seguir, qualquer 45, vai na mesma direção. Então vamos lá. O mapa a seguir apresenta países com mais de 5 milhões de habitantes vivendo em favelas ou outras formas de habitação precária. População urbana vivendo em habitações precárias e favelas. Quantidade em milhões. Inferior a 5, 5 a 10, 10 a 50, 50 a 191, superior a 191, ausência de dados. Participação em percentual. 5,4% a 24%, 24% a 42%, 42% a 61%, 61% a 96%, ausência de dados. Adaptado de Space Mondial Atlas Sciences, acessado Parerel. Com base nas informações do mapa e em seu conhecimento sobre a população urbana que vive em habitações precárias e favelas, assinale a alternativa correta. Em grande parte dos países da África, alternativa A. Em grande parte dos países da África subsaariana, mais de 60% da população urbana vive em favelas ou habitações precárias, um problema social decorrente, entre outros fatores, da inserção do continente na divisão internacional do trabalho. Alternativa B. Na América Latina, entre 5% e 20% da população urbana vive hoje em favelas ou habitações precárias, o que deixou de ser um problema social por conta da industrialização da região no século XX e da disseminação de políticas públicas. Alternativa C. A forte desaceleração da urbanização na China e na Índia nesta década, associada a políticas públicas, tem levado à diminuição das habitações precárias nesses países, ainda que os números absolutos de moradores em condições precárias continuem elevados. Finalmente, alternativa D. A habitação precária não se coloca como uma questão social importante nos países do Oriente Médio, uma vez que há volumosos investimentos em políticas públicas para o setor da habitação, financiados com recursos obtidos da exploração do petróleo. Vamos lá, vocês têm aí um minutinho, vamos fazer mais rápido essa. Até 10h27. Ó, não, até 10h28, acabou de virar. Mostro sim, Adriele. Depois eu coloco na D, tá? Vou dar aí um tempinho para você ler e vou para D. Aliás, eu posso diminuir o zoom. Não sei se vai ficar bom. Alternativa D tá aqui. Dez e 28, bora lá. Podem falar. Ops. Tá aqui. Muito bem. Alternativa correta é a alternativa A. Vamos lá. Ops. O mapa a seguir apresenta países com mais de 5 milhões de habitantes vivendo em favelas ou outras formas de habitação precária. Tá? Então aqui a gente tem primeiro um mapa que mostra em milhões a população e depois um mapa
que mostra a porcentagem, o percentual dessa população. Então, vamos deixar... vamos ler tudo. Então, vamos lá. Em grande parte dos países da África subsaariana, então Saara, né, essa faixa aqui, do norte da África. Então, a África subsaariana é essa parte aqui da África, tá bom? Mais de 60% da população urbana vive em favelas ou habitações precárias. Vamos ver a coloração? Bom, a coloração é essa aqui, né? Então, quer dizer, em grande parte dos países, mais de 60% da população vive em favelas ou habitações precárias. População urbana vivendo em habitações precárias e favelas, 60%, 61%, mais 60%. Correto. Vamos ver o motivo pelo qual ele fala, a prova fala isso. Um problema social, beleza, é um problema social, decorrente, entre outros fatores, excelente esse entre outros fatores, essa qualificação. Por quê? Porque se colocasse aqui exclusivamente, ou o que explica totalmente esse problema, seria a inserção do continente na divisão internacional do trabalho, essa questão seria errada. Nós teríamos um problema aqui. Sobretudo um problema de interpretação. Então, muita atenção a esses qualificadores, tá bom? Completamente, totalmente, integralmente, parcialmente, entre outros fatores, entre outras coisas, tá? Da inserção do continente, o continente africano, na divisão internacional do trabalho. Gente, divisão internacional do trabalho, século XX. O que nós temos? Países desenvolvidos exportam tecnologia e produtos manufaturados ou industrializados. Países em desenvolvimento subexportam matéria-prima, produtos manufaturados / industrializados. Então, a divisão internacional do trabalho, que ocorre em grande medida em função das invasões, não é? Do continente, as invasões do continente africano e exploração do mesmo. Basta lembrar que a Argélia se tornou independente em 1972, fim do século XX, não é? Muito provavelmente as mães e os pais de vocês já tinham nascido em 72. Depois da Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, muitos anos depois, tá? Então, a história da África é uma história de exploração, de subjugação e de um continente extremamente atrasado no que diz respeito ao avanço tecnológico. B. Na América Latina, entre 5% e 20% da população urbana vive hoje em favelas ou habitações precárias. Vamos lá, América Latina. Ups! 5% a 20%? Beleza, é uma leitura possível, né? Poderia esticar um pouquinho mais esses 20%, 5% a 23%, a 24%, etc. Mas cabe a leitura. O que deixou de ser um problema social por conta da industrialização da região no século XX e da disseminação de políticas públicas? Gente, olha a questão anterior aqui. O que está mostrando aqui? Desindustrialização. O que a gente sabe sobre o nosso próprio país? Não é? Nós vivemos em um continente, o continente americano, não é? Ali, excluindo-se Estados Unidos e Canadá, embora os índices sociais dos Estados Unidos não sejam índices tão bons assim, mas a gente sabe que isso não deixou de ser um problema, né? A gente sabe, além disso, que os países enfrentam uma desindustrialização. O Brasil, gente, é a maior economia da região, muito disparado, tá? Muito disparado. E da disseminação de políticas públicas. Nós temos algumas políticas públicas no Brasil, por exemplo, não é?
como Minha Casa Minha Vida, etc. Mas não é uma política pública que visa findar com habitações precárias e favelas. Né? Então vamos lá. Alternativa C, a forte desaceleração da urbanização na China e na Índia nesta década. P, errado. China e Índia continuam urbanizando-se cada vez mais. Né? A gente vê a China, por exemplo, produzindo, construindo cidades cada vez mais para poder receber a população rural para urbanizar-se. A Índia, por outro lado, também recebe a população rural em grandes cidades como Mumbai, Nova Delhi e outras. E há um processo de favelização, não é, de habitações precárias muito exacerbado. E D, a habitação precária não se coloca como uma questão social importante nos países do Oriente Médio. Olha aqui, 61, olha aqui, 42. Tirando o seguinte, gente, o que nós sabemos sobre, por exemplo, a Palestina, não é? A Palestina é basicamente um grande assentamento institucionalizado. São habitações precárias. Tá? Então, alternativa correta, alternativa A. Vamos embora. Ó, questão técnica que dá para poder responder sem saber, de fato, qual é a resposta correta. Vamos lá. Questão 46. Os quilombos, espaços da resistência e da insurgência negra desde a sua origem, foram criados como estratégia de enfrentamento ao sistema escravocrata. Nos processos de resistência e sobrevivência dos quilombos que chegam aos dias atuais, as relações culturais, as identidades e os conflitos têm como elemento central os territórios, tensionados por interesses ilegítimos e inconstitucionais de terceiros em disputa pela propriedade da terra. Pouco se divulga que existem, atualmente no território brasileiro, aproximadamente 3.500 comunidades quilombolas que guardam um sentimento de pertença a um grupo e a um lugar. Estão distribuídas por todas as regiões do país, com destaque para os estados do Pará, Maranhão, Bahia, Minas, Pernambuco e Rio Grande do Sul. Adaptado de Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas. Terra de direitos, racismo e violência contra quilombos no Brasil. Tá? Sobre a demarcação e titulação das terras quilombolas no Brasil, é correto afirmar que teve início com a alternativa A, Lei de Terras de 1850. Avançou na segunda metade do século XIX, especialmente após a abolição da escravatura e a institucionalização dos territórios quilombolas rurais. Alternativa B, Constituição de 1988. Ainda está em curso o processo de demarcação e poucos territórios quilombolas, rurais e urbanos, receberam a titulação da propriedade até o momento. A alternativa C, Lei de Terras de 1850. Na ocasião, foram demarcados os territórios rurais quilombolas, uma vez que não havia trabalho para homens negros e mulheres negras nas cidades. Alternativa D, Constituição de 1988. Na década passada, por meio de políticas públicas, foi finalizada a demarcação e a titulação dos territórios quilombolas rurais, ficando pendente a titulação dos quilombos urbanos. Vocês têm até 10h40 para poder responder. Deixa eu ver se eu consigo colocar o texto e as alternativas. Pronto, sim, né? Acho que foi.
Beleza, vamos dar um zoom. A gente estava trabalhando com o zoom de 125. Você quer que deixe nas alternativas ou no texto? Valendo! B, 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 B. Beleza. Alternativa B, marcada pela maior parte de vocês, porque uma parte não se manifestou, mas por quem se manifestou, unanimidade, é a alternativa correta. Antes de passar para a questão, alguém sabe o que é a Lei de Terras de 1850? Leandro disse que não sabe, marcou a B. Alguém que marcou a B, sabe o que é a Lei de Terras de 1850? Eu sei da questão que você precisaria comprar a terra para você ter posse dela. A Lei de Terras de 1850 foi uma lei que Dom Pedro II instituiu, que era o seguinte: agora o país não é mais dividido em pequenas propriedades rurais. Nós agora temos grandes propriedades rurais. Então foi quando ficou estabelecido o grande latifúndio. E compra de terra através, então, do dinheiro. Beleza? Gente, precisava saber isso para poder responder essa questão? Não. Por que não? Vejam, de que ano é a Lei Áurea, né? A lei que aboliu pro forma a escravidão no Brasil. Essa vocês têm que saber, pelo menos aí para poder, não é ter um marco. De que ano é a Lei Áurea? 1888. Isso, 1888. Se a gente abole a escravidão, lembrando que nós somos o último país a abolir a escravidão no mundo. Se a gente abole a escravidão em 88, faz sentido demarcar quilombo em 1850, 38 anos antes? Por óbvio que não. Então, todas as questões que estão falando de leis de terras, vocês podem desconsiderar. Beleza? E aí a gente vai para as outras duas questões, as outras duas alternativas, perdão, que falam da Constituição de 1988. Então, ainda está em curso o processo de demarcação e poucos territórios quilombolas, rurais e urbanos receberam a titulação da propriedade até o momento. Na Constituição de 88, na década passada, por meio de políticas públicas, foi finalizada a demarcação e a titulação dos territórios quilombolas rurais, ficando pendente a titulação dos quilombos urbanos. E aí, galera, de duas uma. Ou vocês vão no feeling, né? Ou vocês voltam para o texto. E a primeira parte do texto fala justamente sobre o problema que é demarcar. Nos processos de resistência e sobrevivência dos quilombos que chegam aos dias atuais, as relações culturais, as identidades e os conflitos têm como elemento central os territórios, tensionados por interesses ilegítimos e, olha aqui outra grande chave de interpretação da questão, inconstitucionais, Constituição, de terceiros em disputa pela propriedade da terra. Então, a alternativa correta, alternativa B.
ainda está em curso o processo de demarcação e poucos territórios quilombolas, rurais e urbanos receberam a titulação da propriedade até o momento. Tá? Artigo 68 da Constituição Federal de 1988 é o artigo que define a demarcação e titulação dos quilombos. Beleza? Uma questão um pouco mais difícil, mas com alternativas que te permitiria chegar à resposta, ainda que você não soubesse bulhufas sobre o assunto. Tá? Questão 48, uma questão difícil, vamos lá. Pouco a pouco, a noção de governança toma o lugar da categoria soberania, tornada antiquada e desvalorizada segundo os princípios da disciplina neoliberal da globalização econômica. Isso aqui eu acho que vocês não verão na prova do Enem. Esse tipo de excerto, esse tipo de crítica tão direta, eu acho difícil que vocês vejam, tá bom? Para os defensores da governança, um Estado não deve mais ser julgado. Só um segundo, por favor. Perdão. Para os defensores da governança, um Estado não deve mais ser julgado por sua capacidade de assegurar soberania sobre um território, mas pelo respeito às injunções de organismos internacionais que representam grandes interesses comerciais e financeiros globais. Pierre Dardot e Christian Laval, A Nova Razão do Mundo, Ensaio sobre a Sociedade Neoliberal. Sobre os conceitos de governança e soberania, podemos afirmar que, alternativa A, são sinônimos, pois fazem referência à melhor forma de ajustar a condução das empresas e dos estados ao controle democrático das populações. Alternativa B, as legislações indiretas que beneficiam determinados interesses em detrimento do interesse público são declinantes, daí a menor importância das privatizações hoje. Alternativa C, os dois termos são contraditórios, na medida em que representam interesses opostos. De um lado, os interesses públicos nacionais, de outro, as exigências da globalização. A alternativa D, implicam cogovernanças privado-públicas das políticas econômicas, levando à produção de medidas e dispositivos favoráveis às soberanias nacionais. Vocês têm até 10h47, vamos lá. Enquanto isso, deixa eu mandar uma mensagem para minha mãe aqui, que foi ela que me ligou, deve estar preocupada, tadinho. Dez 10h47, vou dar mais um pouquinho de tempo. Tô morrendo de rir da Vitória aqui. Meu gato mexendo no estabilizador, foi mal. Eu tenho um monte de gato aqui em casa também. Mas essa frase parece, quando eu estudava na escola, o povo falava, não, porque meu cachorro comeu meu caderno, um monte de coisa assim, pegou fogo e não sei o quê. Ó, o Carlos já abriu a porteira aí, então bora lá. Podem responder. C. Ó, gente, vocês estão mandando, hein? Estão mandando ver, estão bem para dar não. Questão difícil essa. Alternativa C, alternativa correta, muito bem. Bom, o que a gente pode extrair do texto? Tá? A gente pode extrair do texto que pouco a pouco a noção de governança toma o lugar da categoria soberania. Então, por essa primeira sentença, significa que a soberania ela está sendo deixada, abandonada, não se sabe por quê, em favor da governança. Tá? Tornada antiquada e desvalorizada segundo os princípios da disciplina neoliberal da globalização econômica. Bom, então o que está dizendo é que a soberania ela está sendo deixada porque ela é antiquada, porque ela não vale mais para hoje, né? Ela está sendo desvalorizada, ou seja, ela não tem mais valor hoje, em função desses princípios
neoliberalismo devido à globalização. Ok. Para os defensores da governança, um Estado não deve ser mais julgado por sua capacidade de assegurar soberania sobre um território, mas pelo respeito às injunções de organismos grandes comerciais e financeiros globais. Bom, então o que está sendo dito? Está sendo dito que a governança agora ela está substituindo paulatinamente a categoria de soberania em função de um sistema econômico global cuja teoria principal é o neoliberalismo e que, para o neoliberalismo, não devemos mais julgar um Estado pela sua capacidade de ser soberano, mas pelo respeito que ele tem aos organismos internacionais que representam grandes interesses comerciais e financeiros. Então, beleza. Então, o que está dizendo você tem soberania de um lado, você tem essa nova formulação de governança de outro, e falando que, olha, a soberania ela precisa ser deixada de lado porque ela está antiquada e ela é desvalorizada. Tá? Então, embora a gente não chegue diretamente à contradição, a gente sabe que eles não são sinônimos. Então, são sinônimos? Pen já acende as luzes, está errado. Mas vamos continuar lendo. Pois fazem referência à melhor forma de ajustar. Peraí, não está dizendo que a soberania é antiquada e desvalorizada? Então, ela não é a melhor forma. E a gente continua. A condução das empresas e dos estados ao controle democrático das populações, governança não implica controle democrático. Tá bom? Por quê? Porque representam os grandes interesses comerciais e financeiros globais. Isso aqui não é uma pessoa que tem 50 mil, 200 mil ou até 1 milhão aplicado no banco, não. Investindo dinheiro em renda fixa, tesouro direto, etc. Isso aqui a gente está falando das pessoas que têm várias centenas de bilhões e que direcionam a economia e as cadeias de produção do mundo. Vamos lá. B. As legislações indiretas, que é a governança, beneficiam determinados interesses em detrimento do interesse público. São declinantes. Não, mas ele está falando que a gente está substituindo um por outro. Daí a menor importância das privatizações hoje. Aí basta estar antenado com os jornais, né? E assim, embora isso tenha um custo para as nossas saúdes mentais atual muito elevado, na hora de fazer prova você precisa aí, pelo menos estar antenado com o que está acontecendo no país e no mundo. C. Os dois termos são contraditórios. Não sei não. Na medida em que representam interesses opostos. De um lado, os interesses públicos nacionais, de outro, as exigências da globalização. Então ele está qualificando aqui, ele está me explicando em que medida eles são contraditórios. De um lado, os interesses públicos nacionais, que é a soberania. Soberania, capacidade de assegurar soberania sobre um território público nacional. Ok. De outro, as exigências da globalização, mas pelo respeito às injunções de organismos internacionais que representam grandes interesses comerciais e financeiros globais. Certo? Os princípios da disciplina neoliberal da globalização econômica. Nesse sentido, nessa medida, os termos são contraditórios. Porque a soberania ela está interessada com a res pública, com a república, a coisa pública, com a nação. Nesse sentido, a governança é contrária à soberania, porque ela não está interessada com a coisa pública, ela está interessada com respeito ao direito internacional, por exemplo, com respeito às leis de mercado.
com respeito a, por exemplo, honrar dívidas. Então, nesses termos, eles são, sim, contraditórios. Implicam com as governanças privado-públicas das políticas econômicas, levando à produção de medidas e dispositivos favoráveis às soberanias nacionais. Mas ele está dizendo no texto que não é mais sobre soberania. Sacaram? Está dizendo que soberania ficou antiquada e é desvalorizada, segundo uma teoria neoliberal da economia. Tá? Então, gente, esse tipo de questão, que é uma crítica muito direta, bom, as pessoas podem interpretar isso não como uma crítica, né? Elas podem dizer, não, é isso mesmo. Tem que ter governança e a coisa pública, não é? Os interesses públicos nacionais que lutem. Você pode interpretar isso e falar que é isso. Agora, é uma crítica muito direta, não é? Tanto ao neoliberalismo quanto às privatizações. Então, eu acho difícil que vocês vejam questões desse tipo na prova do Enem. Tá? Então, de novo, quando vocês forem fazer a prova, busquem palavras-chave, busquem interpretar gráficos, interpretar mapas, interpretar textos a partir de perspectiva técnica, estatística. Olhem para os dados. É claro, né, que a gente não deve só olhar para o dado. Por quê? Porque o dado, ele mascara o fato de que atrás dele você tem vidas, não é? Se eu falar para vocês, olha, 55% das famílias no Brasil hoje vivem em algum nível de insegurança alimentar. É muito menos forte, embora o dado seja horroroso, assustador, mas é muito menos forte do que se eu, por exemplo, felizmente não é o caso, mas se eu, por exemplo, dissesse para vocês o seguinte, olha, ontem meu filho não comeu, ele passou a noite chorando de fome e hoje eu não sei se eu vou conseguir dar comida para ele. É muito menos forte. Por isso que eu acho provável que nós vejamos uma prova, sobretudo, com muito dado, muita referência estatística e muita interpretação de gráficos. Tá bom? Gente, alguma dúvida? Ah, peraí. A Adriele falou que ficou na dúvida. A Cássia falou que ficou entre C e D. E a Vitória também. Vocês querem que eu volte ou fez sentido a partir do que eu expliquei? Desculpem, eu não estava olhando para o chat, eu estava olhando para a prova. Ups. Tá aqui. Vitória, Cássia, Adriele, que ficaram em dúvida. Fez sentido na hora que eu resolvi ou vocês querem que comente alguma questão mais em específico? Deixa eu ver. Meu café acabou. Será que eu caí? Ninguém mais está falando nada. Vocês estão aí, gente? Eu estou aqui? Ixi, acho que não. Acho que eu caí. Dá só uma explicada de novo. Tá, bom. Olha só. O enunciado da prova está te dando duas noções. A noção de governança. Então você vai lá, grifa governança. E a noção de soberania. Então você vai lá e grifa soberania. Se você não sabe o que é isso, a sua única alternativa é continuar lendo o texto. Se você sabe que governança significa administração indireta e que soberania significa zelar por uma nação, pela autonomia, não é? Pelo bem público,
você já percebe que a governança ela atua como um enfraquecimento da soberania. Por quê? Porque a estrutura que nós temos de garantia e manutenção da soberania advém do Estado moderno. O Estado, ele representa, ele institucionaliza o poder soberano do povo, soberania do povo. A governança, ela diz que estados não são mais necessários na medida em que a soberania é antiquada e desvalorizada. Então, o poder do povo deve ser esvaziado. Por quê? Porque ele não atende à disciplina neoliberal da globalização econômica. Então, para os defensores da governança, um Estado não deve mais ser julgado por sua capacidade de assegurar soberania sobre um território, mas pelo respeito às injunções de organismos internacionais, como o Banco Mundial, como o FMI, como a OCDE, como a OTAN, como a ONU, como a OMS, etc., que representam grandes interesses comerciais e financeiros globais. Então você tem aqui duas noções em disputa, embora a princípio elas não sejam contraditórias. Tá? Por quê? Porque, afinal de contas, os estados soberanos são democracias o quê? Liberais. O Brasil é uma democracia liberal. Os Estados Unidos é uma democracia liberal. A França é uma democracia liberal. Todas as democracias, via de regra, né, todas aí, né, pegando o conjunto, né, na sua totalidade, provavelmente estaremos errados. Mas as democracias, via de regra, são democracias liberais. Porque a democracia é um modelo de governo, um modelo político. E as democracias, vocês vão bem lembrar, elas surgem a partir da Revolução Francesa. A Revolução Francesa é uma revolução liberal. Embora nós tenhamos tipos distintos de liberalismo, liberalismo político e liberalismo econômico, tá? Mas então, segundo os defensores da governança, para os defensores da governança, um Estado não deve mais ser julgado por sua capacidade de assegurar soberania sobre um território, mas pelo respeito às injunções de organismos internacionais que representam grandes interesses comerciais e financeiros globais. Ou seja, o Estado, ele não deve ser julgado por garantir, por assegurar a sua autonomia e a soberania do seu povo, por defender a sua coisa pública, por defender o bem público, mas por respeitar os interesses internacionais de grandes conglomerados financeiros e comerciais. Então, nesse sentido, os conceitos de governança e soberania são sinônimos? Não, não são sinônimos. Essa talvez seja a alternativa que você pode eliminar mais diretamente, porque ele está falando que se um é antiquado e desvalorizado, ainda que não sejam contraditórios, mas eles não podem ser sinônimos, porque sinônimos você troca um pelo outro e beleza. Não, você não... Para os defensores da governança, você não quer mais saber de soberania. As legislações indiretas que beneficiam determinados interesses em detrimento do interesse público, sim, você está falando de governança. São declinantes? Não, a gente está passando por um momento em que isso está em disputa, que a governança está tentando substituir a soberania. Daí a menor importância das privatizações hoje? Não, basta ver o assédio internacional na tentativa de privatizar setores estratégicos de países em desenvolvimento. Gente, estudem um pouquinho e vão ver, por exemplo, se na Noruega, se nos Estados Unidos, se no Canadá, se no Japão, se na Alemanha, se na França, se na Dinamarca, vai pegando. Se na Inglaterra, se setores como petróleo, energia, água, passa pela privatização.
É óbvio que não. Você vai ficar na mão de uma empresa para poder distribuir água e energia, ela vai falar assim, olha, vocês não estão pagando, não vou distribuir água. E aí as pessoas começam a morrer de sede ou passam por outras dificuldades. Você fala assim, não, mas é um combinado. O combinado é que vocês devem respeitar, tem a taxa, tá aqui, eu assinei um contrato, eu paguei para poder ter o monopólio dessa distribuição e vocês têm que respeitar isso. Estão entendendo a diferença? Porque o Estado, se ele controla isso, ele está preocupado com o bem público. Ele fala, não posso deixar minha população morrer de fome. Minha população é que gera minha riqueza a partir do seu trabalho, é aquilo que consome. Não, gente, 11h04, desculpa, eu não paro de falar. Foi mal, chega, vai entender? Desculpa aí. Gente, então eu espero que vocês fiquem bem, que vocês façam uma boa prova, fiquem calmos, todos tranquilas e tranquilos, tá? Respirem fundo se precisarem, lembrem-se que isso é uma prova, tá? Que a realidade é muito maior do que isso, que vocês são muito maiores do que essa prova, tá? E que vocês estão ali com um objetivo bastante específico, que é tirar a maior nota possível nessa prova. Então, façam acontecer em função disso, tá? Beleza? Desculpa, eu nem sei mais quem que tá aqui depois de mim. Desculpa aí eu ter comido 5 minutos. Perdão. Um grande abraço. Um grande abraço. Desculpa, pode falar, Gabi. Não, só vou